Olá, meus irmãos, todos bem? Adquirindo muita sabedoria no Senhor? Isso é muito importante, né? Quarentena da Covid-19. O que fazer quando não sei o que fazer? A mesma coisa que eu faço quando eu sei o que fazer. Ou seja, adorar a Deus, buscar a Deus, experimentar Deus, né? Degustar as maravilhas que Deus é, não apenas o que ele faz. Né? Senão, se nós ficarmos degustando apenas o que ele faz, nós seremos como o povo lá do passado que queria maná, que não queria mais o maná, mas queria carne, depois queria água, depois queria isto, queria aquilo. Pessoas que vivem de milagres, mas não do Senhor de milagres. Assim como aqueles 9 leprosos que foram curados junto com o 10º, mas só o 10º voltou a agradecer. Foram para o inferno sem lepra, né? Mas aquele não, aquele foi para o céu também sem a enfermidade, que graças a Deus, Deus iluminou os cientistas e hoje a hanseníase tem cura. Né? Podemos confiar nesta bênção que Deus deu através da ciência, mas naquela época não, não é? Então nós buscamos experimentar o ser de Deus, experimentar quem Deus é. Nós já colocamos aqui no vídeo, entre no canal e procure ali sobre quem Deus é. Nós já colocamos ali alguns vídeos, né? Então nós experimentar quem Ele é, não só o que Ele faz. Ele não é obrigado, ele não é o chefe do almoxarifado dos céus que abre conforme eu mando. Não, ele faz tudo de acordo com o beneplácito da sua vontade. Tudo que lhe agrada, sendo afetuoso ao mesmo tempo para conosco. E hoje nós vamos dar continuidade aqui no Salmo 34, e nós leremos o versículo 7, depois versículo 9 até o 14. Salmo 34, versículo 7, depois versículo 9 até o 14. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. 9. Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome, porém aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Vinde, filhos, escutai-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreia a tua língua do mal e os teus lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Aqui nós vemos que nós temos que temer a Deus. O quarto passo, a quarta coisa que devemos fazer quando não sabemos o que fazer é temer a Deus. Temer não quer dizer ter medo do chicote. Deus vai mandar um raio do céu e vai me destruir. Mas ter respeito, ter reverência para com Deus. Isto é temor. Eu não quero deixá-lo triste. Aquele a quem eu adorei, aquele a quem eu busquei, aquele que foi achado, aquele que me achou, aquele que me salvou, aquele que me dá tudo o que eu preciso, aquele que eu experimentei e vi que é muito bom. Eu não vou tentá-lo, eu não vou magoá-lo, seria mais ou menos essa palavra. É ter medo de magoar, ter medo de entristecer, faltar com reverência, porque ele é tão bom. Aliás, ele é mais do que bom, ele é benigno. Né? A bondade faz parte do ser de Deus. É uma das essências do ser de Deus, é a bondade. Então, não tenha medo, não siga Deus com medo de apanhar. Siga Deus por amor, como gratidão pela salvação que Ele nos deu. Então, nós vemos ali, né, que quando nós tememos a Deus, esse temor, essa reverência, vem pelo fato, versículo 7, de que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra.
né? Algumas pessoas decoraram esse texto errado. Os anjos do Senhor acampam. Não está escrito assim. Está no singular, é o anjo só. E isso é a pessoa, né, do Senhor Jesus. É a pessoa do Espírito Santo. Deus é um só e subsiste de três formas: Pai, Filho e Espírito Santo. O texto do Salmo 121 diz: o Senhor é quem te guarda, não são os anjos da guarda. Por mais que alguns bambambãs, né, até mesmo de igreja reformada, falem dos anjos do Senhor, blá, 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 o texto está no singular, é um só. Deus não manda criaturas cuidar de nós. Ele mandou o Espírito Santo cuidar de nós. Esse bambambam que fica falando dos anjos precisa ler um pouquinho melhor a Bíblia, precisa conhecer um pouquinho melhor a teologia, embora seja PhD. Ele precisa ver que o Senhor é quem cuida de nós. A razão de ser do Espírito Santo na nossa vida é cuidar de nós. Não dormita nem dorme aquele que te guarda. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. Então, o anjo do Senhor é a própria personificação de Deus que cuida de nós. Lá no livro do Apocalipse, capítulo 5, fala dos 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Ele está falando da presença do Espírito Santo. É o Espírito Santo que ao mesmo tempo está comigo, está com você, está com os nossos irmãos lá na Coreia, lá na China, na Indonésia, lá na Nova Zelândia, na China. Enfim, é o mesmo Deus que ampara e que cuida de nós. Ele é o próprio. O Senhor nos toma pela mão direita, como diz Isaías. Eu sou contigo, Isaías 41:10, não é? Então, mostra que temos que temer a Deus porque Ele é conosco. É o próprio Deus, Ele não manda criaturas fazer isso. O temor é levar Deus a sério. Versículo 7 fala que Deus nos protege enquanto nós o tememos, o reverenciamos. Veja do versículo 9 ao versículo 12 o que acontece. Temei ao Senhor, vós seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome. Porém, os que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Vinde, filhos, escutai-me e vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Veja como Deus satisfaz cada uma de nossas necessidades. Nada lhes falta. Nada faltará àqueles que o temem. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não me faltarão momentos de cansaço para Ele me colocar nos pastos verdejantes. Não me faltarão momentos de calor para Ele me levar às águas tranquilas e refrigerar a minha alma. Não nos faltarão momentos de vale da sombra da morte para Ele mostrar a vara e o cajado nos trazendo consolo. Não nos faltarão inimigos para Ele colocar uma mesa na presença desses inimigos e nos alimentar e ungir a nossa cabeça com óleo. Temor a Deus, reverência, buscar esse Deus que é meu protetor. O anjo do Senhor acampa ao seu redor dos que o temem. É aquele que satisfaz a minha alma. Aquele que está pronto para cuidar de mim em toda e qualquer situação. Versículos 13 e 14. Aquele que santifica os que o temem. Refreia a tua língua do mal. Você quer viver bem? Você quer viver, quer ser longevo, quer ser uma pessoa que viva bastante aqui na terra, embora no céu seja muito melhor do que aqui. Você quer viver aqui na terra e ver o bem que Deus pode fazer? Então faça o seguinte. Primeiro, refreia a tua língua do mal. Não fale besteira. Não fale palavrão. Não fale coisas que venham a maltratar as pessoas. Refreia a tua língua do mal, os teus lábios de falarem dolosamente. Dolosamente é quando eu calculo que vou falar da pessoa. Dolo é um crime premeditado.
eu arquitetei aquele crime, não é? E aqui então fala assim, olha, refreia a tua língua, cuidado, boquinha, o que fala, como diz aquele cântico das crianças, né? E os lábios de falarem dolosamente, isso é quebrar o mandamento, não dirás falso testemunho. Que mais? Aparte-te do mal. Aquilo lá faz mal para a sua alma, aqueles seus companheiros fazem mal para a sua vida de santificação? Simplesmente aparte. O Salmo 119 diz: companheiro sou de todos os que temem e guardam os teus mandamentos. Sim, sai da roda dos escarnecedores. Precisa ter amizade com eles. Aqui está falando de aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz. Porque ela deve estar escondida em algum lugar. Então procure a paz. E empenha-te por alcançá-la. Faça todo o esforço necessário para alcançar essa paz, para adquirir essa paz. No que depender de vós, tende paz com todos, escreveu o apóstolo Paulo. Então, o que fazer quando eu não sei o que fazer? Tema a Deus. Coloque em prática esse temor a Deus. Pratique esse respeito, esse medo de entristecer aquele que é tão bondoso conosco. Não é? Saia de perto daqueles que só blasfemam contra Deus. Saia de perto daquelas pessoas que fazem você sair do caminho do Senhor. Existem muitos amigos aí fora que o objetivo deles é nos tirar o foco de Deus. Se o teu amigo só marca coisas para fazer com você durante os horários de culto, ele é amigo da onça, não é amigo de Deus. Muitos estão fora do convívio da igreja, embora pudessem estar, mas estão lá fora com seus amigos que o desviam do caminho do Senhor, estão lá fora fazendo coisas que não deveriam fazer. Esses amigos estão tirando da família da fé, estão tirando do foco Deus, estão tirando da adoração. Cuidado. Tema ao Senhor. Seja amigo daqueles que temem ao Senhor, porque eles são membros da família da fé. Não seja uma ovelha negra da família da fé. Seja uma ovelha obediente, que tenha temor a Deus. Senhor, nos traga de volta o teu rebanho. Não permita, Senhor, que os pastos verdes do vizinho sejam mais apetitosos aos nossos olhos do que os campos que o Senhor escolhe para nós. Senhor, não permita que as pessoas lá de fora nos enredem, ó Deus, e saiamos do contato contigo. Fortalece, Senhor, a nossa união contigo e com aqueles que também te amam. Nós somos membros da mesma família, família da fé, e em nome de evangelização, muitos se desviam do teu caminho, acabam sentando na roda dos escarnecedores e em seus lábios, ao invés de louvor, acabam saindo palavras torpes. Ó Deus, tem misericórdia do teu povo. E faz, ó Deus, com que eles vejam o erro que estão cometendo, a falta de reverência para contigo, se arrependam e voltem correndo, ó Deus, para o contato e para o convívio dos santos. É o que nós pedimos em nome e por amor de Cristo Jesus, Senhor amado. Amém. Grande abraço a todos vocês e continuem desta forma, buscando mostrar o temor ao Senhor.